E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver mais um exercício relacionado ao estudo de capacitores. Observe o quadro. Nele temos um capacitor cilíndrico carregado com carga elétrica Q. Metade do volume existente entre os cilindros coaxiais foi preenchido com um dielétrico de constante dielétrica K, uma constante numérica maior do que 1. O raio do cilindro condutor interno carregado positivamente vale Azinho e o raio do cilindro condutor externo carregado negativamente vale Bzinho. Nosso propósito é o de obter a capacitância do capacitor ilustrado. Para fazer isso, nós vamos analisar cada uma das placas carregadas do capacitor. Em cada uma delas, as cargas elétricas permanecem em repouso, isto é, temos a situação de equilíbrio eletrostático. Logo, em cada uma das placas, não há movimento ordenado de cargas elétricas. E isso nos permite afirmar com segurança que todos os pontos da placa positiva possuem o mesmo valor de potencial elétrico, que eu vou representar por V+. Da mesma forma, todos os pontos da placa condutora negativa possuem o mesmo valor de potencial elétrico, que eu vou representar por V-. Sendo assim, a diferença de potencial V entre as placas permanece constante em nosso estudo. E conforme vimos em vídeos anteriores, essa diferença de potencial V é igual ao negativo da integral da placa negativa até a placa positiva do produto escalar do vetor E pelo vetor dl, o caminho percorrido entre as placas. Neste caso, o caminho percorrido entre elas é o mesmo, independentemente da região escolhida. Logo, sendo V e dl constantes, eu posso afirmar, a partir dessa expressão, que o vetor campo elétrico possui a mesma dependência radial em qualquer região entre as placas do capacitor, tanto na região sem o dielétrico quanto na região com o dielétrico. O mesmo não ocorre para o vetor deslocamento elétrico, conforme eu ilustro na figura. Na presença do dielétrico, o vetor D é dado por K, ε0 e vetor. Na região sem o dielétrico, o vetor D0 é ε0 e vetor. Como nós temos simetria cilíndrica, nós podemos recorrer à lei de Gauss para o vetor deslocamento elétrico. Essa lei nos diz que o fluxo do vetor deslocamento elétrico ao longo de uma superfície gaussiana fechada S é igual à carga livre envolvida por tal superfície. Em nossa figura, eu desenhei uma superfície gaussiana cilíndrica fechada S de raio Rzinho, envolvendo justamente a carga livre Q. Na metade superior dessa superfície, nós temos o vetor D0, a região sem o dielétrico. Em todos os pontos da metade superior dessa superfície gaussiana fechada, a intensidade do vetor D0 permanece constante por simetria. Nós temos a mesma distância em relação ao eixo do cilindro. E o vetor D0, para todos os pontos, possui a mesma direção e sentido do versor da normal externa no ponto considerado. Na metade inferior, nós temos o mesmo raciocínio. O vetor deslocamento elétrico, agora na presença do dielétrico, o vetor D possui a mesma intensidade em todos os pontos da metade inferior, pois todos os pontos estão à mesma distância do eixo do cilindro. E o vetor D, para todos os pontos, possui a mesma direção e sentido do versor da normal externa no ponto considerado, conforme eu ilustro nessa representação. Desta forma, o fluxo do vetor deslocamento elétrico ao longo dessa superfície gaussiana
fechada cilíndrica S fica dado por... Nós temos na metade superior D0 que multiplica. Como nós temos fluxo apenas pela superfície lateral do cilindro desenhado, essa metade superior, a área da metade superior, fica dada por meio, porque eu tenho metade, que multiplica 2πr vezes L, a área da superfície lateral. Não se esqueça do fator meio. Aqui eu vou acrescentar D, o fluxo da metade inferior, D que multiplica a mesma área. 1 sobre 2 que multiplica 2πrl, e tudo isso é igual à carga livre quesão. Aqui nós temos o fluxo total através da superfície lateral de nossa superfície gaussiana fechada cilíndrica S. Muito bem. Simplificando 2 com 2 e sabendo que D0 é ε0e, obtemos ε0e que multiplica π vezes R vezes L mais D, eu vou substituir por K-ε0e que multiplica πrl, essa soma é igual a quesão. Com isso, podemos obter E em função de Rzinho. Isolando E na igualdade acima, obtemos quesão sobre, vamos colocar em evidência, πrl ε0. Observe, πrl ε0, que multiplica K mais 1. Muito bem. A partir de agora, obter a capacitância do capacitor fica mais fácil, pois nós vamos substituir essa dependência na integral de linha acima e a partir do cálculo, naturalmente, vai sair a expressão da capacitância a partir de sua definição. A capacitância C é igual a Q sobre V. Muito bem? Então vamos recuperar essa integral de linha. A diferença de potencial V é igual a... Eu vou inverter os limites de integração e retirar o sinal de menos. Então eu vou ficar com a integral da placa positiva até a placa negativa. Portanto, eu vou de Azinho para Bzinho. Então eu vou da placa positiva para a placa negativa. Neste caso, como eu estou indo da placa positiva para a placa negativa, o caminho percorrido, dl, se transforma em um dr, pois eu reforço, eu estou caminhando da placa positiva para a placa negativa. Portanto, eu posso colocar aqui o produto escalar do vetor E pelo vetor dr. O vetor E e o vetor dr possuem a mesma direção e sentido, pois o campo elétrico se orienta também da placa positiva para a placa negativa. Logo, o vetor E e o vetor dr possuem a mesma direção e sentido. Consequentemente, esse produto escalar fica dado pelo módulo do vetor E, simplesmente E, vezes o módulo do vetor dr, simplesmente dr, vezes o cosseno de 0 grau, 1. Então essa é a integral que eu preciso resolver. A diferença de potencial V é igual a E de R se encontra aqui embaixo. Já vamos retirar da integração os termos que permanecem constantes. Então nós temos quesão sobre πε0L, πε0L, que multiplica K mais 1, vezes a integral de Azinho até Bzinho de
dr sobre rzinho, que está no denominador, de dr sobre r. Essa integral é o ln de rzinho, e eu estou indo de azinho para bzinho. Pelo teorema fundamental do cálculo, isso nos dá o ln de b menos o ln de a. Consequentemente, obtemos aqui o ln de b sobre a. Muito bem. Logo, vamos já colocar direto aqui o resultado. ln de b sobre a. Logo, a diferença de potencial V é igual a Qzão, que multiplica o ln de b sobre a sobre π ε0L, que multiplica K mais 1. Muito bem. Vamos agora recuperar a definição de capacitância. Perceba que Q sobre V é igual a capacitância. Portanto, isolando os termos, obtemos que a capacitância C é igual a π ε0L, π ε0L, que multiplica K mais 1 sobre o ln de B sobre A. Observe o resultado obtido. Vamos comprovar este resultado. Se nós admitirmos que entre as placas do capacitor carregado nós temos vácuo, basta fazer K, a constante dielétrica K, igual a 1. Desta forma, nós devemos necessariamente recuperar a expressão da capacitância de um capacitor cilíndrico, sem dielétrico entre as placas. Perceba que isso ocorre. Se K vale 1, nós temos 1 mais 1, 2. Consequentemente, recuperamos a expressão devida. 2π ε0L sobre o ln de B sobre A, como era de se esperar. Muito bem. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.